Boa noite, igreja. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo canal da nossa igreja, via internet. E hoje eu gostaria que a gente pudesse pensar em provações, mais especificamente fogo, fornalha, e nada melhor como um grande livramento, um grande milagre que aconteceu na Bíblia, é falar sobre a história de 3 pessoas, de 3 amigos de Daniel. Está no livro de Daniel, capítulo 3. Eu gostaria que todos nós pudéssemos ler um pouquinho sobre essa história e meditar sobre a palavra de Deus nessa noite. Daniel 3, a partir do versículo 13, o texto é um pouquinho grande, mas é necessário que a gente leia todo ele. Daniel 3, a partir do versículo 13, quem achou, dá um glória a Deus, quem não achou, diga misericórdia. Bom, furioso Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-te diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume, e ordenou que alguns de seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, roupas, turbantes e outras coisas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E se estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os conselheiros se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles.
nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois não há nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Versículo 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Senhor meu Deus, fale conosco essa noite, Senhor, para que possa trazer consertos em nossas vidas, começando pela minha. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu reino. Amém. Meus irmãos, vivemos momentos de grandes provações ultimamente. A nossa realidade é uma realidade de provações, é uma realidade de crises. E é interessantíssimo que nós pudéssemos olhar pela palavra de Deus e ver esse milagre que é perfeitamente único. Eu não tenho dúvida que esse milagre aconteceu. E isso dá uma resposta nos nossos corações, muitas vezes desejosos de buscar uma resposta de Deus, mesmo muitas vezes que essa resposta seja um silêncio da parte de Deus. Em silêncio, muitas vezes, Deus está falando conosco. E aqui vemos uma situação de aflições. Não há nada na Bíblia que garanta uma vida cristã sem problemas. Muito pelo contrário. É uma promessa de Cristo, vinda da própria boca dele. No mundo tereis aflições, mas ele também nos deu uma garantia: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está na boca também dos próprios apóstolos, no Novo Testamento. O próprio Tiago vem para nós e diz para nós: bem-aventurado todo aquele que passa por diversas provações. Ou seja, não é uma, nem duas, mas o cristão em sua caminhada regular de sua vida, ele vai passar por diversas provações. O próprio apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, diz que a sua fé, ela tem que ir para o fogo, para ela dar uma fé mais genuína, assim como o ouro. Assim como o ouro que é perecível, que vai ao fogo para dar um ouro mais puro, a nossa fé, ela tem que ir para o fogo. E aconteceu isso com esses 3 homens. E a gente tem que entender a realidade, o contexto que aqueles homens estavam vivendo. Aqueles homens foram tirados da sua terra natal, foram para o contexto da Babilônia. Foram chamados a trabalhar diretamente com o líder daquela nação, Nabucodonosor. O capítulo 2, que eu gosto de entender o capítulo 3 como a continuação do capítulo 2, ele fala de um sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele precisava da revelação daquele sonho. Então ele dá ordem a todos os magos e feiticeiros do reino e diz: revelem o sonho e me dê a interpretação dele, senão todos os outros vocês vão morrer. Daniel então pede um tempo a Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, o seu sonho é o seguinte: você sonhou com uma estátua, aonde essa estátua tinha 4 tipos de mentais: a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze e os pés de ferro. Nabucodonosor, eu vou te dizer o seguinte, que essa palavra é do próprio Deus, é uma revelação do próprio Deus, é uma profecia do próprio Deus. Nabucodonosor, isso está falando de 4 impérios mundiais. Você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, o primeiro império que governou toda a terra.
A Síria de Senaqueribe chegou perto disso, mas o primeiro império de proporções mundiais foi a Babilônia, de Nabucodonosor. E depois, e Daniel continua falando com Nabucodonosor, e depois de ti, virá um outro império abaixo de você, perfigurado pelo peito de prata. Nós todos sabemos que esse segundo império que governou a terra toda é a Pérsia, a Média Pérsia. E depois ele diz mais ainda, Nabucodonosor, depois vai vir um terceiro império, perfigurado pela cintura de bronze. Nós sabemos pela história que esse império, o terceiro império que governou a terra toda, é a Grécia de Alexandre o Grande. Só que a visão, a mensagem, a profecia, ela não termina por aí. O último metal, perfigurado pelas pernas de ferro, é Roma, o Império Romano. E o sonho ali não termina por aí. Vinha uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e ela destruiria a estátua exatamente nas pernas. Quem era essa pedra? O Senhor Jesus. Todas as profecias tratavam ele como a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra da esquina. Exatamente, nós sabemos pela história que a vinda de Cristo, ele vem exatamente no Império Romano. E Deus estava avisando para ele, Nabucodonosor, essa brincadeira de alguém governar a terra toda vai durar por 4 impérios. Não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro. No 4º império, eu venho, trago o meu filho e acabo com essa brincadeira. Eu dou o tombo em todo mundo. Agora, é interessante o seguinte, no capítulo 3, o próprio Nabucodonosor, ele vem e tem essa revelação de Daniel. No capítulo 3, Nabucodonosor, ele faz uma estátua completamente de ouro. Qual é a resposta que esse homem estava dando para Deus? Ninguém vai me substituir, eu vim para governar, o meu império vai ser um só. E ele ainda coloca todos de frente para a estátua, e dizem, vocês vão se curvar, se eu vou matar todos vocês. O ego desse homem foi profundamente abalado com Deus da profecia. Agora, vem os 3 homens que não se curvam, que adoram o Deus da profecia, eles se recusam a se curvar diante da estátua. Esse homem, ele ficou extremamente furioso. E é esse ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar, que começa o capítulo 13. Nabucodonosor dá uma segunda opção para eles. Eu vou fazer com vocês uma segunda chance para que vocês façam isso, para que vocês se curvem diante da estátua. Vamos observar. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a que prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor, ele dá a segunda chance para esses homens. Vou colocar os meninos para poder tocar de novo. Vocês vão se curvar. E se vocês não se curvarem, quero ver qual é o rei que vai libertar vocês das minhas mãos. Eles viram para eles, Nabucodonosor, nós não precisamos responder a ti sobre isso. O Deus a qual nós continuamente servimos, ele pode nos livrar da tua mão, Nabucodonosor. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos erguer, nós não vamos nos curvar a essa imagem que tu ergueu. Meu irmão, minha irmã, tu não vai se curvar em nada nessa vida, se não for na presença de Deus. Vai passar pela prova que
for, porque o teu galardão está no céu, você está me entendendo? A realidade daqueles homens era uma só, e não importa se esse fogo vai apagar, se um vento vai soprar, se um anjo vai aparecer, nós não vamos nos curvar à imagem que esse homem levantou. E eu vejo, muitas vezes, até mesmo nesse período de pandemia, pessoas que abandonaram o caminho, abandonaram todo o caminho de uma vida, porque eles não viram a resposta direta de Deus àquilo que eles estavam querendo, aquilo que eles almejavam. Muitas vezes até em questão financeiras. Quantas vezes buscamos a Deus simplesmente por motivos de uma questão financeira, e quando você não recebe aquilo que você tem, você abandona aquilo, você se curva ao outro Deus que é o nosso Deus. E nós precisamos entender que nós não precisamos negociar a nossa fé, nós precisamos ser firmes. E esse primeiro tópico, ele fala exatamente sobre isso. Não negocie sua fé diante da fornalha, diante de uma provação. Você vai passar pela prova que for, que Deus vai estar ao seu lado, te fortalecendo e te guardando. Olha a palavra de Deus, ela fala exatamente isso o tempo todo. Olha o exemplo de Jó. Jó é a mulher dele. Jó passava por todas as aflições. A mulher dele vira para ele, vê todas as aflições que Jó está falando, abandona o seu Deus e morre de uma vez. Ele vira, você é louca, você fala como uma louca, por que eu não posso agradecer e cultuar a Deus no momento nas minhas aflições? Eu só posso fazer isso só quando eu estou recebendo minhas bênçãos. E nós precisamos entender que Deus vai estar no nosso lado também nos momentos de aflições. Eu me recordo um vídeo de algum tempo atrás, onde 21 cristãos eram encaminhados pelo Estado Islâmico numa praia. O Estado Islâmico colocou, soldados do Estado Islâmico colocou aqueles 21 homens ajoelhados e foram cortando a garganta de um por um, e a praia começou com a sujeira de sangue, foi cortando um por um, e a rede de emissora lá do Oriente conseguiu entrar em contato e fazer uma entrevista com o irmão de um desses homens, e ele perguntando para eles, você viu o que aconteceu com seu irmão? O que você sente perante isso? Ele vira em direção para a câmera e fala, eu gostaria de agradecer o Estado Islâmico pelo que eles fizeram naquele dia. Aí o repórter, como assim? Agradeceu o Estado Islâmico por ter matado o seu irmão? Não, por ter deixado o áudio original. Porque no momento que o meu irmão está sendo levado para a praia, ele está o tempo todo orando e entoando louvores a Deus. E ele ajoelhou naquele momento, e no momento que eles estavam cortando a garganta dele, e ele entoava e agradecia a Deus por todos os momentos que ele teve em sua vida. E quantas vezes, muitas vezes, em situações, muitas vezes pequenas, nós abandonamos nossa fé. Nós não reconhecemos que vamos passar por provações. Não há nada nesse livro aqui que garanta uma vida cristã sem problemas. Então não negocie sua fé. Aqueles homens, eles tinham a realidade, ou eles se curvavam, ou eles morriam, e eles pagaram para ver. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, Ele pode livrar? Pode, mas eu não vou me curvar. Então não se curve, não negocie sua fé, independente da sua aprovação, independente das situações que você esteja vivendo, não negocie sua fé, persista até o fim, não abra mão daquilo que te levou até aquele momento, porque aquilo que te levou até o momento da provação é o que vai te sustentar durante a fornalha, é o que vai te sustentar até após ela. Então negocie sua fé,
em nenhum momento. O segundo ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar: aprecie a presença de Deus em meio à fornalha. Versículo 24 e 25 agora. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam e venham. O interessante aqui é que esse homem, ele fez uma observação muito interessante. Eu julguei 3 homens dentro da fornalha, e agora eu estou vendo 4. E o que está lá agora é parecido com o filho dos deuses. Gente, esse homem não entende nada de Bíblia, esse homem não entende nada de teologia, esse homem não entende nada de nada. Nada de cristianismo, nada de judaísmo, nada. Mas a colocação que ele coloca é muito interessante. Acompanhado até mesmo por alguns pregadores do nosso tempo, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e eu acredito muito nisso, que se você olhar a palavra de Deus nesse texto, ele fala: Deus mandou o anjo do Senhor, artigo definido. Em outros momentos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vai ser acompanhado um anjo do Senhor, artigo indefinido. Quando é um anjo do Senhor, muitas vezes esse anjo, ele vem, dá uma informação, dá uma palavra de Deus e depois vai embora. E todas as vezes que no Antigo Testamento vem falando o anjo do Senhor, artigo definido, nunca é um anjo qualquer, porque ele vem, faz uma intervenção, faz algo e depois continua no meio daquele lugar. É uma realidade, por exemplo, em Jacó, no Vale do Jaboque, aonde ele brigou com o anjo do Senhor. E qual que é a palavra depois disso? Deus mudou o nome de Jacó, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse o anjo do Senhor é simplesmente uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Porque se fosse um anjo qualquer, ele sairia e ia embora. Mas essas revelações de teofanias, de cristofanias no Antigo Testamento, são as manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Se fosse um anjo qualquer, já tinha ido embora. Mas o interessante é que ele não estava só para poder dar uma informação ou desatar o nó daqueles homens. Eles estavam passeando no meio do fogo. Quando ele fala passeando no meio do fogo, isso me enche de alegria e esperança. Porque aquilo ali não era a Praia do Morro, não era um parque, não era um shopping, eles estavam no meio da fornalha. Se eles conseguissem, por exemplo, entender quem é que estava lá com eles e curtir esse momento, eu imagino quem é que pega na mão do mestre. Não sei, são três camaradas para 2 mãos. Eu fico imaginando, por exemplo, o Senhor virando e falando: Sadraque, pega um toco aceso aí, senta aí que eu vou falar das coisas do reino. Não sei o que foi falado. Eles curtiram aquele momento com aquele anjo, eles curtiram com a presença de Deus naquele momento. E quantas vezes em nossas vidas, em momentos difíceis, em momentos de aflições, em momentos de provações, nós podemos perceber uma presença diferenciada de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus fala que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isaías fala que quando passares pelo fogo não se queimará, quando passares pelas águas não te afogará. Quantos momentos de aflições em nossas vidas que podemos ter experimentado a presença de Deus ali, segurando muitas vezes em nossas mãos, não nos deixando aflitos, não nos deixando ficar afligidos por toda a fornalha que nós passamos.
Um tempo atrás, eu estava passando por uma situação muito entristecida, eu estava muito triste com algumas coisas que estavam acontecendo, e eu sempre gosto de fazer o meu devocional à noite, fazer as minhas orações. Era um domingo, e eu fiz as minhas orações, fiz o meu devocional, e no momento que eu fiz o meu devocional, veio uma palavra de Deus, onde Ele estaria comigo todo o tempo. E naquele momento eu falei: Senhor, já que eu estou aqui em oração, eu vou me abrir com o Senhor, porque de qualquer jeito o Senhor conhece, sonda o meu coração e mente, o Senhor vai saber exatamente aquilo que eu estou pensando. A minha sensação é que eu estou preso aqui, parece que o Senhor me abandonou aqui nessa cidade, pegou a chave e ainda jogou fora ainda. Além de ter me trancado aqui, ainda fiquei sozinho. E foi o meu desabafo pela manhã, terminei de fazer as minhas orações, a gente veio para a igreja, teve a EBD, depois teve o almoço, fomos para casa, preparamos alguma coisa lá para a gente. Aí a minha Gisele ainda, minha esposa ainda virou, falou: amor, você não está legal. Você não está legal? Eu falei: não, tô bem sim. Não está. Até o seu sorriso está um sorriso triste. Parece que você está até meio depressivo, sabe? E aquilo foi durante o dia, a gente conversou, expliquei para ela como a situação, no meu desabafo de manhã cedo. E à noite viemos para o culto de novo, e na volta para casa, da tarde da noite, a gente fomos, a Gisele foi para o quarto, fui colocar a minha menina para dormir, fui fazer ela dormir. Na volta para o quarto, minha esposa já estava dormindo, já estava em Nárnia, já tinha passado pelo guarda-roupa, estava em Nárnia. Fiz minhas orações para poder dormir, deitei na cama, me ajeitei para um lado, me ajeitei para o outro. Quando consegui me ajeitar, está quase pegando o sono, veio uma presença tão gostosa dentro do meu coração, como se fosse um acalento, um abraço. E eu senti dentro do meu coração as palavras dizendo o seguinte: você não está sozinho. Aí eu me lembrei do meu desabafo de manhã cedo, onde eu havia desabafado com Deus: Deus, eu estou me sentindo como se eu estivesse sozinho aqui, se eu me deixasse sozinho, ter me jogado a chave fora, eu fiquei sozinho aqui. E foi durante a semana toda aquela presença me acalentando o coração. E a Bíblia o tempo todo vem falando sobre isso. Quando os discípulos estão no meio da tempestade, já fatigados de tanto remar, Cristo vem andando em encontro deles por sob as águas. Porque por causa dos momentos mais difíceis em nossas vidas, nós podemos observar e presenciar uma presença e uma resposta diferenciada de Deus em nossas vidas. E a gente tem que curtir esse momento. E o que esses homens estão fazendo é isso. Eles estão curtindo a presença de Deus em meio à fornalha. Eles estão passeando pelo fogo. Eles estão passeando em um momento, muitas vezes, que as pessoas ficariam desesperadas. E eles estão aproveitando esse momento. E se você está passando por um momento difícil na sua vida, curta esse momento. Curta a presença de Deus. Entregue os seus problemas, as suas dificuldades, e deixe que Ele encontre com você e passeie com você em meio à fornalha, em meio ao fogo. O terceiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse ver nesse relato bíblico está no versículo 27. Versículo 27 vem falando o seguinte: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, não havia efeito do fogo. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, nem havia cheiro de fogo. Hebreus 11 vai falar que
pela fé, algumas pessoas apagaram a força do fogo. Não é que o fogo se apagou, é que o fogo não teve força junto com eles. Eles estavam na fornalha, eles estavam no momento de fogo na vida deles, e não houve nada que pudesse ter afligido a vida deles. Só uma coisa se arrebentou, foram suas amarras. E muitas vezes, eu trabalhei muito tempo com padaria, em forno, a lenha, e o cheiro do fogo, ele é muito distinto. Eu podia tomar o banho quantas vezes que for, eu tinha sempre o meu irmão do lado, na cama do lado, para reclamar: rapaz, você está fedendo fogo, vai lá, toma outro banho. E ficava no lençol e tudo mais. Mas ali é interessante, porque não havia nada naqueles homens que pudessem mostrar que eles tinham passado pela fornalha. A gente tem um exemplo no Novo Testamento do próprio apóstolo Pedro. A gente lembra do apóstolo Pedro negando a Jesus, as palavras de Jesus: Pedro, você vai me negar. Mas Pedro passa por uma situação com Jesus que muitas vezes nós não tínhamos noção e nem gostaríamos de passar. Jesus vira para Pedro: Pedro, Satanás pediu a sua alma para poder ser peneirada como se peneira um trigo. Gente, vamos ser sinceros, se nós gostaríamos de ter uma conversa dessa com Cristo. Satanás está pedindo a alma de Pedro para poder ser peneirada. O Pedro, às vezes, muito agitado como ele era: você não ia deixar se fazer isso, né, Senhor? Senhor, por favor, né, Senhor? Imagino Jesus: Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus está falando para aquele Pedro? Permissão concedida, Pedro. A peneira vai vir para cima de você. Mas não se prenda a isso, Pedro. Eu orei para que a sua fé não vai se desfalecer. Você vai passar por uma prova, Pedro. E no meio dessa prova, você vai se converter. E depois de se converter, Pedro, você vai se fortalecer. E quando você estiver forte, Pedro, você for fortalecido, fortaleça seus irmãos. As amarras que nós precisamos arrebentar em meio às provações, é que nós possamos ser mais evoluídos, para que nós tenhamos uma fé mais propícia para fortalecer outras pessoas. Quantas vezes, muitas vezes, pessoas ao nosso redor precisam muitas vezes de coisas muito maiores que a nossa, mas nós estamos ligados no nosso mundinho pequenino, colocamos uma moldura num quadro feio e ficamos simplesmente admirando aquilo, e esquecemos muitas vezes que existem pessoas ao nosso redor que estão com provações muito maiores. Essas amarras que foram arrebentadas, elas servem para isso, para que a gente se mova na direção daquilo que o Pai quer. Eles não tinham nenhum cheiro, não havia resquício nenhum. Pedro, você vai passar por uma prova, e depois daquilo, Pedro, você vai se fortalecer. Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai passar pela fornalha, e você não vai ter resquício nenhum da fornalha em você. Vocês vão estar fortalecidos para fortalecer outras pessoas. Eu me recordo, na época do seminário, de um testemunho de um dos meus professores em relação a um pastor que ele teve no Rio de Janeiro. O pastor passava por uma doença muito distinta, uma doença muito grave, e ele apresentou para a igreja onde ele estava no Rio de Janeiro, aquela doença. E os irmãos orando e tudo, nós vamos orar, e uma irmã com muita propriedade,
com muita boa vontade, chegou para aquele pastor e no final do culto e disse: pastor, nós vamos orar e o senhor vai ser dessa. Ele virou: se Deus permitir, eu vou passar por isso. Se não permitir, minha vida está na mão dele. Não, pastor, não diga uma coisa dessa. Por que você... Eu falei: minha irmã, nós apresentamos agora a oração nas mãos de Deus. Se eu for liberto disso, se vir um milagre em minha vida, toda a igreja vai contemplar a glória de Deus. Mas, se não houver, minhas mãos estão na mão de Deus, eu ainda vou ver a glória de Deus primeiro que a senhora. E a gente precisa entender que muitas vezes, pessoas que estão passando pela prova, passando pela fornalha, elas não têm resquício nenhum daquilo que está acontecendo. Uma vez eu estive diante de um irmão, e ele passava por uma dificuldade muito grande, uma provação muito grande. E aí, irmão, como é que você está? Está tudo bem? E a gente tem esse mau costume, às vezes sabe de que às vezes a pessoa está passando por dificuldade, e na força do hábito: e aí, tudo bem? Depois você para: não é a hora de falar um negócio desse. Aí aquele irmão muito animado: está tudo muito bem, e está tudo ótimo. Aí eu virei para ele: mas e aquele negócio aí, resolveu? Não resolveu não, mas é a questão de tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Coloquei nas mãos de Deus, e o que vier de Deus vai vir, o que não vier também, minha vida está centrada em Deus. Gente que está passando pela fornalha e a força do fogo, já não tem mais nenhum efeito sobre elas, já não tem resquício, já não tem fumaça, nem nada. E a gente precisa entender isso, que a força do fogo, ela não tenha força em nossas vidas. E é isso que esses irmãos, eles estão vivendo. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão vivendo. A força de fogo, do fogo, da fornalha, não teve ação nenhuma dentro da vida deles. E eu gostaria que a gente pudesse, caminhando para finalizar, que depois da provação, vem algo que muitas vezes precisamos nos dedicar para fortalecer a vida de outras pessoas. É o teste, acompanhado no testemunho. Versículo 28 e 29. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo, livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser qualquer coisa contra Sadraque, Mesaque e Abidnego e o seu Deus, seja despedaçado, sua casa seja transformada em entulho, pois não há nenhum outro Deus que é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. É um teste acompanhado de testemunho, aonde você vive uma realidade de provações na sua vida, aonde aquela fornalha, aquele fogo, ele vai melhorar a sua fé, ele vai produzir uma fé mais genuína, aonde tudo que você viveu possa ser usado como um testemunho para outras pessoas, para fortalecer a vida de outras pessoas. É isso que o rei Nabucodonosor está falando. Não há outro Deus capaz de livrar esses homens. Não há outro Deus igual ao nosso, que nos ampara, que nos pega nas mãos. Muitas vezes carrega até no colo. Eu lembro de uma história da tal das pegadas na areia, que muita gente conhece, aonde o cara com encontro com Cristo, conversando, vendo a vida dele todinha, ele olha para as pegadas na areia, 2 pares de pegada. De repente, ele vê um par de pegada o tempo todo, aí ele vê que aquele um par de pegada era exatamente o momento de aprovação. Ele vira para Cristo, isso é só uma alegoria, ele vira para Cristo e fala: olha só, Cristo, nos momentos mais difíceis de minha vida, o Senhor me abandonou, só tem um par de pegadas. Ele vira: não, meu filho,
esse par de pegados aí são os meus, eu estava te carregando no colo. Quantas vezes precisamos disso em nossas vidas? Entender que Deus nos segura pelas mãos, e muitas vezes nos carrega no colo, nos sustentando nossas vidas. E isso não aconteceu só agora não, no capítulo 3 de Daniel. Se você abrir o capítulo 6 de Daniel, você vai ter uma informação muito parecida. Abre o capítulo 6 para mim. A partir do 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade, paz do Senhor. Virou até crente agora ele, né? Estou editando um decreto para que todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, e assim Daniel prosperou durante o reinado de Ciro, de Dário e Círio da Pérsia. Testemunho. O que esses homens, esses 3 amigos de Daniel, viveram, estando na fornalha, nós vivemos todos os dias. Se existe uma outra pessoa que venha e supa num púlpito e diga que você vai ter uma vida cristã sem problemas, ela estará mentindo. Mas o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado todo aquele que passa por diversas provações, mas depois de provado, receberá a coroa da justiça, destinada a todos aqueles que amam a Deus. Testemunho. Que a gente possa ter isso em nossas vidas. Vamos passar por provações? Vamos. Dificuldades o tempo todo? Sim. Vivemos nesse mundo, nesse sistema mundano, mas o nosso ato de fidelidade a Deus ainda levanta forte oposição do reino das trevas. Mas é uma garantia de Cristo. Eu venci o mundo, e da maneira como ele venceu, nós podemos vencer, sim, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa tocar nos corações, que ela possa trazer renovo. Senhor, nos quebra de novo, faça com odres novos, Senhor, para que a gente possa se encher da Tua palavra todos os dias, para que a gente possa, Senhor, ter direcionamento com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que a gente, Senhor, em alguns momentos que passamos a fraquejar, nos sustente, Senhor, em nossa fé. Aumenta-nos a nossa fé se for preciso, assim as palavras dos discípulos, para que a gente possa, Senhor, ser trabalhado para poder trabalhar na vida de outras pessoas, ser tratado para poder tratar a vida de outras pessoas, ser curado para poder curar a vida de outras pessoas. É o que pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Teu reino, eu te peço. Amém, amém. Gostaria de convidar o ministério de louvor para poder cantar mais um louvor.